queridos irmãos, aqui quem vos fala é o seu irmão em Cristo, o pastor Cláudio Carvalho. Bom, eu tenho um assunto aqui muito importante. Esse é o Ministério A Voz que Clama no Deserto. E essa é minha humilde biblioteca, como os amados podem ver. Bom, meus queridos, há alguns irmãos que estão sendo conduzidos pelo espírito imundo, pregando, dizendo que Jesus não é Deus. Só que nós iremos argumentar aqui os versos bíblicos que vai derrubar essa heresia a cair por terra. E tome cuidado acerca de alguns irmãos que ensinam essas tais heresias, que você pode estar se condenando à condenação. Não ouça tais homens que dizem que Jesus não é Deus. Tome cuidado, que isso pode te levar ao inferno. Mas vamos pegar aqui uma base. Apóstolo Paulo, ele vai escrever a Tito, né? A Tito 1:9 vai dizer-se o seguinte. Tito 1:9 vai dizer assim. Filimão, Tito 1:9. Retendo firme a fiel palavra que conforma a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar como a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Então aqui a palavra de Deus está dizendo: mantenha firme o que você aprendeu. Se Jesus não fosse Deus, o nome dele não nos convertia. Quando oramos em nome de Jesus, o enfermo não era curado, os demônios não saíam. Jesus, ele é Deus. Não tem essa, que Jesus é abaixo, é um Deus menor. Isso não existe. É um ser, ele faz parte da trindade entre Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. Eles são a mesma essência. São três em uma essência e poder. Mas vamos derrubar por terra. Eu vou utilizar aqui 4 versos que vai derrubar essa heresia desses hereges, né? Primeiro, lá em Apocalipse, que o apóstolo João vai escrever, a qual foi revelado a ele pelo próprio Jesus Cristo. Cristo revelou a ele. Então, os tais hereges, homens que estão sendo conduzidos por espíritos imundos, espíritos malignos, doutrina de demônio, quer saber mais do que os apóstolos que caminharam com Cristo, quer saber mais do que o apóstolo João que reclinou, deitou no peito de Jesus, quer saber mais do que ele que recebeu a revelação. Homens ignorantes, eu digo sem conhecimento, a qual não tem uma formação acadêmica, não conhece o grego, não conhece o hebraico, não conhece a palavra de Deus, porque Jesus falou: medite, né? Não tire conclusões de vós mesmo, porque em Deuteronômio vai dizer, não me lembro o verso, mas fala assim: as coisas encobertas pertencem a Deus, as secretas, revelações, mas as reveladas ele já nos revelou. Então querem inventar coisa nova, dizendo besteira. Mas vamos lá. Apocalipse 1:8 vai dizer-se o seguinte. Jesus vai dizer, e João escreve: eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, Todo-Poderoso é onipotente, todo o poder. Aleluia. Vamos derrubar por terra mais uma vez essa heresia. João capítulo 1, no seu versículo 1. Quer saber mais do que os apóstolos? Quer saber mais do que os pais da igreja que foram martirizados por este nome? E Jesus não é Deus? Tem que ler mais um pouco a palavra de Deus. Tem que orar e jejuar muito. Porque não está orando, não está se consagrando, não está se separando, não está ouvindo o Espírito Santo, está ouvindo a voz dos demônios, espíritos imundos, para dizer que Jesus não é Deus, para dizer que Jesus não é o Salvador.
Isso é perigoso, está se condenando. João 1:1. João capítulo 1, o seu versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Opa! E ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Opa! Então pera lá. Então Jesus é Deus. Mas o que é o Verbo, pastor Cláudio? O Verbo é palavra. A palavra, o verbo do grego é logos. O logos estava com Deus, o logos era Deus, e o logo habitou entre os homens. E o logos estava no princípio com Deus. Opa, vamos entender isso aqui? Vamos entender? 1 João, o apóstolo João vai escrever. Já caiu por terra essas mentiras diabólicas desses hereges. Estão sendo conduzidos por Satanás. 1 João 5, versículo 7. Porque 3 testificam nos céus: o Pai, a palavra, o Verbo, o Logos e o Espírito Santo. Então Jesus é Deus? Sim, Jesus, ele é Deus. Jesus, ele tem muitos títulos. Deus, como tem muitos títulos. Só no Novo Testamento, Jesus é chamado Filho do Homem 79 vezes. Só nos 4 evangelhos, os evangelhos sinópticos, que são Mateus, Marcos, Lucas e João, ele é relatado 22 vezes. Jesus, aleluia, glória a Deus. Então tome cuidado com essas heresias. Tome cuidado com essa heresia. Jesus nos céus, se nós lemos o livro de Apocalipse do 4 até o Apocalipse 9, Jesus é adorado pelos anjos, pelos anciões. Jesus é Deus. Aleluia. Glória a Deus. Por que Jesus, esse título, Jesus é falado que verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens e todo olho verá. Por que Jesus fala assim? Porque ele sendo Deus, eu vou explicar aqui, Filipenses, Jesus sendo Deus, por isso que ele fala, Filho do Homem, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou a si mesmo, tornando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente à morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus e na terra e debaixo dessa terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então ele utilizou desse termo, Filho do Homem, porque ele sendo Deus, não disse ser Deus, mas ele deixando a sua glória, veio habitar entre os homens, aleluia. Ele sendo Deus, deixou a sua glória para habitar entre os homens. Eu quero ler um outro verso lá, ainda no mesmo livro de João, capítulo 1, versículo 14, vai dizer: e o Verbo se fez carne, habitou entre nós, e vemos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Então aqui está dizendo que no princípio o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus.
E ele estava no princípio com Deus. E todas as coisas que foram feitas, foi feito por ele. E se ele nada do que foi feito se fez. Aleluia. Como diz que ele não é Deus? Como pode ter essa ignorância, essa audácia? Como pode ser tão tolo a dizer uma coisa dessa? Tão tolo a dizer uma besteira dessa? Vamos dar início à nossa leitura, mas eu quero aqui deixar claro um outro verso. Para refutar você que fala que Jesus não é Deus e Jesus não deve ser adorado. Cuidado para você não ser condenado. Se arrependa desse ensinamento herético. Se arrependa dessa besteira. No livro de Tiago vai dizer: não queira ser mestre. Com muito juízo você será julgado. É melhor se enforcar, colocar uma corda no pescoço, amarrar numa pedra, se jogar no mar do que envergonhar o Espírito Santo dessa forma. Vamos ler aqui um outro verso para nós dar continuidade. Jesus morreu e ressuscitou. E na sua ressurreição ele apareceu aos discípulos. E olha o que ele disse a Tomé, em João 20, 28. E olha o que ele disse. O que Tomé falou. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu Deus e Deus meu. Opa! E como que você fala que Jesus não é Deus? Como você fala que Jesus é um Deus menor, sendo que o Pai, o Filho e o Espírito Santo é um só em essência e poder? Como pode falar uma besteira dessa? Como pode produzir uma ignorância tão grande? Vamos dar continuidade aqui. Isso é muito sério. A Bíblia fala em Efésios 5:11: não comuniqueis, não compartilheis com as obras infrutíferas das trevas, mas antes as condenhas. Fuja de tais irmãos com esses pensamentos. Fuja, para que você não seja condenado com eles. E outra besteira também. Esse não é o nome original de Jesus. O nome de Jesus é Yahweh. Meu querido e minha querida, se Deus quisesse um nome exclusivo, ele não teria trazido a confusão na Torre de Babel. Ele trouxe a confusão na Torre de Babel e confundiu-se as línguas. Então Jesus no hebraico é Yeshua, no grego é Yeshua, no latim é Yesu, no inglês é Jesus, no espanhol é Jesus, no português é Jesus. A transliteração para outros idiomas. Então para dessa besteira. Que nome Jesus é latim, que é porco. Para dessa besteira. Jesus é Jesus em qualquer idioma. Só vai mudar a transliteração. Vamos dar continuidade. Jesus, ele é Deus. Jesus tem alguns títulos humanos. Mateus 1:21, Jesus, o nome, né? E que esse nome Jesus significa salvação, Salvador. Filho do homem, Lucas 19:10, e também se encontra em Daniel 7. Só no Novo Testamento a palavra filho do homem é encontrada 79 vezes. Só nos primeiros 4 evangelhos, de Mateus a João, os evangelhos sinópticos, é encontrado 22 vezes. O nome dele humanamente títulos humanos: o Nazareno, o profeta, o carpinteiro. O carpinteiro está em Marcos. O nome dele títulos humanos: Marcos capítulo 6:3, o profeta Mateus 21:11, o Nazareno Atos 2:22. Vamos ver. Natureza divina de Cristo. Nomes divinos. Ele é Deus, ele é Filho de Deus, ele é o Alfa, ele é o Ômega, ele é o Santo, ele é o Pai da eternidade, maravilhoso, ele é o Deus forte, ele é o Senhor da glória, ele é o Senhor. Ele é Deus, está em João capítulo 1, versículo 1, está em João capítulo 1, versículo 18,
Está em João capítulo 20, versículo 28. Está em Romanos capítulo 9, versículo 5. Está em Tito capítulo 2, versículo 13. Está em Hebreus capítulo 1, versículo 8. Ele é Deus. Ele é Deus. Vamos ler Romanos 9, 5. Ele é Deus. Eu vou ler aqui um outro verso. João 20, 28. Que Tomé vai falar: Deus meu e Deus meu. Tomé chamou Cristo de Deus. Jesus é Deus. Jesus Cristo é Deus. Romanos 9,5. Jesus é Deus, dos quais são os pais e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos Deus, bendito eternamente e amém. Jesus é Deus, aleluia. Tito capítulo 2, nós lemos aqui Tito também, Tito 2,13, refutando essa heresia de que diz que Jesus não é Deus. Jesus 2,13, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Só aqui já refuta essa heresia, dizendo que Jesus não é Deus. Aleluias. Hebreus 8 também vai dizer que Jesus, ele é Deus. Aleluia. E aqui vai ter referências bíblicas. Ele é filho de Deus. Mateus 8, 29. 16. Mateus 16. Mateus 27, 40. Marcos 14, 61 e 62. João 5, 25, João 10, 36, ele é o filho de Deus, ele é o alfa, ele é o ômega. Acabamos de ler aqui anteriormente, Apocalipse 1, 8. E também vai dizer, vou pegar outra base aqui também. Que ele é o alfa, ele é o ômega. Também vai dizer no versículo 17, Apocalipse 1. Apocalipse 22, 13. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio e é o fim. Ele é Deus, ele é todas as coisas. Isaías 44, 6. Ele é santo, o santo com O maiúsculo, S maiúsculo. Atos 3, 14. Isaías 41, 14, Oséias 11, 9, ele é o Pai da eternidade, ele é o maravilhoso, Isaías 9, 6 e Juízes 13, 18, ele é Deus forte, Jesus é Deus forte, Isaías 9, 6, Isaías 10, 21, ele é o Senhor da glória, 1 Coríntios 2, 8, Tiago 1, 21, Salmos 24, do 8 ao 10, aleluia Jesus, ele é o Deus Todo-Poderoso, ele é o Senhor. Atos 9, 17, Atos 16, 31, Lucas 2, 11, Romanos 10, 9, Filipenses 2, 11. Aleluia. Vamos pegar algumas leituras aqui. Aleluia, Jesus. Aleluia. Vamos dar continuidade aqui, pegar algumas leituras. O culto divino é atribuído a Cristo. Somente Deus pode ser adorado. Mateus 4:10. Aleluia. Jesus aceitou e não impediu que ele fosse adorado. Mateus 14:33. Lucas 5:8. Lucas 5:8, Lucas 24:52, o Pai deseja que o Filho, Jesus Cristo, seja adorado. Hebreus 1:6, João 5:22 e o seu versículo 23, Isaías 45, 21, 23, Filipenses capítulo 2, versículo 10 e o 11,
Jesus, ele é adorado, ele é Deus. A igreja primitiva adora e ora a Cristo Jesus. Atos 7:59 ao 60, 2 Coríntios 12, do versículo 8 ao 10. Os ofícios divinos que foi atribuído a Jesus, isso aqui é muito poderoso. Ele é criador, Jesus é criador. João capítulo 1, versículo 3. Hebreus capítulo 1, versículo 8. Colossenses capítulo 1, versículo 16. Isso aqui é muito importante. Jesus é criador. Jesus, ele é Deus. Jesus, ele é adorado. Jesus, aleluia, glória a Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 16. Ele é criador, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas só existem por causa dele. E ele é o cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha preeminência. Aleluia. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude, tudo habitasse nele. Aleluia. Jesus, ele é Deus, ele é criador. Jesus, ele é preservador. Colossenses 1,17, ele preserva. Ele é perdoador de pecados. Marcos 2,5 e o versículo 7. Lucas 7,49. Jesus, ele é Deus. Pela associação de Jesus, o Filho, com o nome do Pai. 2 Coríntios 13:14. 1 Coríntios 12, do 4 ao 6. 1 Tessalonicenses, capítulo 3:11. Romanos, capítulo 1, versículo 7. Tiago 1:1. 2 Pedro 1:1. Apocalipse 7:10. Colossenses 2:2. João 17:3. Mateus 28:19. Ele é associado. Associação, ele é associado de Jesus, o Filho, com o nome de Deus Pai. Atributos divinos de Cristo Jesus. Aleluia. Onisciência. Onisciência. Ele sabe de tudo, ele sabe de todas as coisas. João 1:47 ao 51. João 4:16 ao 19. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. João 16:30. João 8:55. João 10:15. João 21:6. João 17. Mateus 11:27. Mateus 12:25. Mateus 17. Colossenses capítulo 2, versículo 3. Ele é onisciente. Colossenses capítulo 2, versículo 3, ele é onisciente, a qual estão escondidos todos os tesouros da sabedoria, ciência, conhecimento do saber está em Cristo Jesus. Ele sabe de tudo. Ele é onipresente. Onipresença está em todos os lugares. João 3:13, João 14:23, Mateus 18:20, Mateus 28:20, Efésios 1:23, ele está em todos os lugares. Ele é onipotência, ele tem todo o poder. Mateus 8:26 e o versículo 27. Mateus 28:28, Hebreus capítulo 1, versículo 3. Apocalipse 1:8, ele tem todo o poder. Como que diz que ele não é Deus? Sua refutação já caiu por terra. Ele é Deus da eternidade. João 8:58. João 17:5. E o seu versículo 24. Colossenses capítulo 1, versículo 17. Hebreus 1:8. Hebreus 13:8, Apocalipse 1:8, Isaías 9:6, Miqueias 5,
Malaquias 5:2, ele é vida. João 10:17. 18. João 10:17, o verso 18. João 11:25. João 14:6. Ele é a vida, ele é o caminho. Imutabilidade, Hebreus 1:11. Hebreus 13:8. Salmo 102, versículo 26 e o 27. Autoexistência, João capítulo 1, do versículo 1 ao 2. Espiritualidade, 2 Coríntios 3:17 ao 18. Ele é Deus. Atributos morais, santidades, Atos 3:14, Atos 4:27, João 8:12, Lucas 1:35, Hebreus 7:26, 1 João 1:5, Apocalipse 3:7, Apocalipse 15:4, Daniel 9:24, bondade, João 10:11 e o versículo 14, 1 Pedro 2:3, 2 Coríntios 10:1, ele é a verdade, Mateus 22:16, João 1:14, João 14:6, Apocalipse 19:11, Apocalipse 3:7, 1 João 5:20. Como você está dizendo que ele não é Deus? Só que já caiu por terra essas heresias. Só que caiu por terra. Eu creio que aqui basta, né? Aqui basta para você parar dessas heresias aí, parar dessa bestalhagem. Mas eu quero trazer mais algo aqui muito importante. Aleluia. Títulos dados igualmente a Deus Pai e a Deus Jesus Cristo. Deus Pai, Deuteronômio 4:39, 2 Samuel 7:22, 1 Reis 8:60, 2 Reis 19:15, 1 Crônica 17:20, Salmos 86:10, Isaías 45:6, Isaías 46:9, Marcos 12:32, Marcos 12:32, Jesus Cristo, aleluia, ele é Deus. Isaías 40, versículo 3, João 1:23, João 3:28, Salmos 45, verso 6 ou 7, Hebreus 1:8 e 9, João 1:1, Romanos 9:5, Tito 2:13, 1 João 5:20, único Deus verdadeiro, João 17:3, 1 João 5:20, Deus forte, Neemias 9:32, Isaías 9:6, Deus Salvador, Deus, ele é o nosso Salvador, Isaías 45:15 e 21, Lucas 1:47, Tito 3:4, 2 Pedro 1:1, Tito 2:13, Judas, o seu verso 25, Judas é só um capítulo 1, verso 25. Então por aqui basta, né, meus queridos? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Fuja dessas pessoas que dizem que Jesus não é Deus. Fuja dessas pessoas que dizem que Jesus não é o Todo-Poderoso. Fuja dessas pessoas que não pronunciam o nome de Jesus. Fuja desses ensinamentos, que são doutrinas demoníacas. Doutrinas demoníacas. Tem um verso aqui no livro de Timóteo, a qual Hermineu e Fineto estavam compartilhando doutrinas de demônios, a qual é como a gangrena, é como um câncer. Doutrinas de demônios. Doutrinas de demônios. Aleluia. A qual vai dizer Hermineu e Fileto, a qual estão compartilhando falsas doutrinas. Deixa eu pegar aqui o verso. Vamos lá. Hermineu e Fileto.
Aqui um verso, né? Vamos ler. Pregues a palavra, dentro de tempo e fora de tempo. 2 Timóteo 4, verso 2 em diante. Pregues a palavra, dentro de tempo e fora de tempo. Redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina, porque virá o tempo que não suportarão essa doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme suas próprias concupiscências, desviarão os ouvidos da verdade e voltarão às fábulas. Mas tu, se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Cumpre o teu ministério. Então, esses homens estão querendo ser doutores e atrás de doutores. E eu estou aqui em nome de Jesus Cristo para refutar essa sua meninice, essa sua ignorância, essas doutrinas que vêm do inferno. E se tu não se arrepender, você vai ser condenado. Você vai ser condenado. Pare com essas doutrinas diabólicas. Essa doutrina diabólica. Isso é doutrina de demônio, dizer que Jesus não é Deus. Jesus não é Deus. Amém, meus queridos? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Analise esse vídeo, analise os versos bíblicos. Jesus, ele é Deus. Amém? Em nome de Jesus. Ele é o verbo vivo que desceu dos céus, habitou entre os homens se fazendo carne, para que todos que cremos nele viéssemos ter a vida eterna. Ó Gálatas insensatos, começaste bem no espírito e terminaste bem na carne. Quem vos ensinou essas coisas? Essas fábulas, essas historinhas da carochinha? Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus.